Gravando. Obrigado, Lene. Bom, boa tarde, pessoal. Boa tarde, Alex. Agradeço a presença dos professores André Rosilho, Ederson Porto e Robson Fernandes, que estão presentes aqui hoje, dia 2 de julho de 2024, para avaliarem a defesa de dissertação de mestrado do candidato Alex Cavalcante dos Santos, que terá 30 minutos para fazer sua apresentação, tá, Alex? Já te aviso disso. E aí, após a apresentação, os professores te farão arguições diretamente, que você poderá responder ao final todas, se assim desejar, ok? Então, professores André, Ederson e Robson, agradeço imensamente em nome da Ambra e meu nome o aceite do convite e por dedicarem essa noite de vocês mais outros dias de leitura da dissertação do Alex. E Alex, desejo boa sorte, pode compartilhar sua tela com a gente e te passo a palavra. Boa noite a todos. Boa noite, professor Dalto. Boa noite, professor André. Boa noite, professor Robson e ao professor Ederson. Não sei se todos estão vendo aí, eu vou compartilhar o slide de apresentação. Estamos vendo sim, Alex, pode Estão vendo? continuar. Então vamos lá. Eu queria fazer apenas uma breve observação antes de começar. Na banca de qualificação, o título era Programa de Compliance nos Partidos Políticos. E, diante da possibilidade de aplicabilidade de alguns normativos aos partidos políticos, e também a questão da imposição, através de um projeto de lei ou de legislação, para que os partidos políticos tivessem um programa de compliance, nós colocamos uma espécie de subtítulo entre a obrigatoriedade e a autorregulação. Pois bem, a natureza da pesquisa, por ser um tema pouco conhecido, ela ostenta uma natureza exploratória e investigativa, onde nós coletamos material literário acerca de temas, normas, legislações em vigor, né? Coleta de dados junto ao Tribunal Superior Eleitoral, né? E verificamos também, alternativamente, a submissão dos partidos políticos aos comandos legislativos de combate à corrupção e improbidade administrativa. Por vez, existem outros normativos que podem ser aplicados aos partidos políticos, mas esses dois aí nós consideramos como os principais. Bem, problema de pesquisa, considerando, né, as seguintes considerações: os partidos políticos eles se assemelham a empresas na medida que ofertam seus candidatos, né, aos seus consumidores, que são os eleitores, né? E essa mesma sociedade que são os eleitores, na pessoa de cada cidadão, exige a transparência, a informação e a proteção dos serviços que são prestados pela administração pública e direta, que nós entendemos que o partido político, pela sua função, eu vou ter que voltar aqui, que clicou sem querer, só um segundo. O partido político, pela sua função de instrumentalizar e consolidar o Estado Democrático de Direito, em tese, ele deveria estar submetido a esses normativos. Considerando ainda também a quantia que foi distribuída no último pleito eleitoral, né, pelo fundo partidário, aos 32 partidos políticos com registro no TSE, que totaliza a cifra de 4.691.519.777 reais, né? Considerando esse valor absurdo, a gente faz a seguinte pergunta, né? A obrigatoriedade de um programa de compliance nos partidos políticos ou, alternativamente, a submissão dos mesmos aos normativos de combate à corrupção, improbidade administrativa, bem como outras legislações atinentes ao dever de informação e transparência, contribui para a redução das práticas ilícitas no ambiente partidário e na gestão pública,
pelos seus agentes políticos, aumentando a credibilidade do partido político perante a sociedade. Fica aí esses dois questionamentos para o problema de pesquisa. Quanto à metodologia utilizada para chegarmos aos nossos objetivos, coleta de informações, livros, artigos, dissertações de mestrados e doutorados, né? Verificamos também o desenvolvimento histórico do compliance para entender um pouco da viabilidade da sua aplicabilidade aos partidos políticos. Também, ainda falando um pouco sobre a metodologia, foram feitas coletas de dados junto ao site do TSE entre fevereiro de 2023 a dezembro de 2023, apurando o quê? Quantidade de partidos políticos com registro, né? Partidos que possuem um programa de compliance, quais desses partidos políticos possuem um código de ética e conduta propriamente dito, quais das legendas no Congresso Nacional possuem um projeto de lei obrigando os partidos políticos a implantarem um programa de compliance, análise da correlação entre os valores recebidos pelo fundo partidário e a existência de um programa de compliance ou de um código de ética e conduta dentro dos partidos políticos, e a aplicabilidade da lei anticorrupção, da lei de improbidade administrativa e da lei dos usuários de serviço público aos partidos políticos. Bem, se faz necessário um breve conceito do que é o compliance, né? Fazer as coisas em conformidade, agir de acordo a uma regra, implementar controles e mecanismos adequados à legislação, ou seja, é um conjunto de disciplinas que permite mitigar os riscos e alavancar resultados. Falamos um pouco da evolução histórica, um breve relato aqui de como surgiu o compliance, do ponto de vista geral, né? Em 1906, com a Food and Drug Act, né? Atividades reguladoras dentro da área de saúde alimentar. Em 1913, a gente teve a criação do Banco Central Americano e tivemos o primeiro marco legislativo do compliance, que foi a Lei Anticorrupção norte-americana, em 1977, que ela surgiu em decorrência de problemas de concorrência enfrentados pelas empresas americanas frente às estrangeiras, as quais não adotavam a política de compliance, ao contrário, tinham práticas ilícitas e de não conformidade. Em 1988, a gente teve os 25 princípios do Acordo do Capital da Basileia, né? E, posteriormente, tivemos a ampliação desses princípios, voltada para ter um estoque mínimo de capital nos bancos. Em 91, a gente teve a elaboração das diretrizes federais para a condenação das organizações pela comissão de penas, ou seja, era a primeira situação que condicionava a existência de um programa de ética para abrandamento das penalidades por condutas ilícitas. Depois a gente teve aí, entre 2001 e 2008, os escândalos envolvendo a Aeron, a Parmalat, além da crise de 2008. Em 2010, surgiu a Lei Anticorrupção da Inglaterra, que basicamente criminalizava a corrupção ativa e passiva nos setores públicos e privados. Tivemos também as convenções internacionais voltadas para o incentivo à implantação do compliance nas organizações, destaque para a convenção da OCDE, onde responsabilizava as pessoas jurídicas que vinham a corromper funcionários públicos estrangeiros. Tivemos a Convenção Interamericana da OEA contra a corrupção, promulgada aqui no Brasil pelo Decreto 4.410, e a Convenção das Nações Unidas contra a Corrupção, que destaca-se pela recuperação dos ativos decorrentes das práticas de corrupção. Tivemos também recomendações e demais legislações, a exemplo do GAFI, né, o Grupo de Ação Financeira Internacional, criado pelos 7 países mais ricos, onde se destaca as 40 recomendações visando o combate da lavagem de dinheiro dentro do sistema financeiro. Em 2023, na Alemanha, a gente teve a lei da devida diligência,
evitando violações de direitos humanos e direitos ambientais. E, por fim, aqui a gente vem agora para o Brasil, falando da evolução legislativa do compliance do Brasil. Em 1992, a Lei de Improbidade Administrativa, responsabilização dos agentes públicos pelo enriquecimento ilícito. Em 2009, a elaboração pela CGU e o Instituto Ético do documento referente à responsabilidade social das empresas no combate à corrupção, né? Seria um primeiro ensaio direcionado às empresas interessadas no combate à corrupção. A Lei de Combate à Lavagem de Dinheiro, a 9.613, que motivava a implementação de um programa de compliance. E, eu diria assim, o grande primeiro diploma legal a regulamentar os programas de compliance foi a nossa lei anticorrupção, a 12.846, né? Ou também conhecida como lei da ficha limpa. Vale ressaltar também o guia para os programas de compliance do CAD, né? A Lei 13.460, a Lei de Defesa dos Direitos dos Usuários, que mais à frente nós vamos ver a perfeita aplicabilidade dela aos partidos políticos, às agremiações partidárias, e a lei, em 2018, a Lei Geral de Proteção de Dados. Fechando essa questão legislativa do Brasil, a gente tem aí a publicação da fraude e corrupção do TCU, do referencial, objetivando a proteção das organizações públicas contra as práticas ilícitas, e a Lei 14.133, que é a lei que disciplina as regras gerais dos contratos feitos junto às administrações públicas, fundações da União, dos estados, município e Distrito Federal, né? Observando aí os princípios da legalidade, pessoalidade e moralidade. Bem, um breve diferencial aqui eu faço entre governança e compliance, né? Onde a governança ela visa conciliar os interesses dos stakeholders, enquanto o compliance define as regras legislativas. Ou seja, a governança ela atua com uma visão de mercado, enquanto o compliance ela transforma isso em procedimentos e a forma como você deve alinhar os interesses dos stakeholders, né? Destaque aí para a Lei 13.303, do Estatuto Jurídico da Empresa Pública e a Sociedade de Economia Mista, né? E o Decreto 9.203, que aborda sobre a política de governança. Bom, antes da gente ver a aplicabilidade do compliance nos partidos políticos, nos programas de neutralidade, a gente define a natureza do partido político que está lá disposta no artigo 17 da Constituição Federal, né? Pessoa jurídica de direito privado, e tem duas grandes missões as agremiações partidárias, quais sejam assegurar o regime democrático, né? E defender os direitos fundamentais. Dentre isso, a gente vai analisar primeiramente quais são os entraves, as dificuldades para que os partidos políticos estejam submetidos aos normativos que nós elencamos antes, né? Primeiro, a lei anticorrupção, ela não se aplica ao partido político sob a alegação que inexiste a previsão expressa. A lei de transparência, por sua vez, também não se aplica aos partidos políticos, vez que são entes que não fazem parte da federação. A lei de acesso à informação também não é aplicável, hoje entendido pela jurisprudência. A autonomia partidária também é um entrave na aplicação, na submissão desses normativos aos partidos políticos, pela questão de ingerência estatal. A multiplicidade de partidos políticos também no Brasil dificulta que os mesmos tenham recursos para a implantação de um programa de compliance, chamando a atenção que atualmente existem 22 partidos que estão em fase de formação no TSE, ou seja, além dos 32 registrados, a gente tem 22 aí se encaminhando. E a inexistência de uma legislação específica obrigando os partidos políticos a implantarem um programa de compliance. Hoje, atualmente, a gente tem apenas projeto de lei. Esses são os entraves.
Agora vamos ver as razões pelas quais seria interessante e viável a implantação do compliance nos partidos políticos. É notório que os partidos políticos existe uma ausência de compromisso com a transparência, né? Envolvimento dos dirigentes em práticas corruptivas, descrença do eleitorado das promessas de campanha. Vale aqui citar um dado, o ranking da transparência partidária de 2018, onde na avaliação quanto ao dinheiro público recebido pelos partidos políticos, foram considerados 4 eixos avaliatórios: a contabilidade, seus dirigentes, os filiados, os procedimentos e a estrutura partidária. Naquela oportunidade, tinham 35 partidos políticos registrados. Desses 35, foram avaliados numa escala de 0 a 10, né? Com notas que variavam de 2,5 a 0, ou seja, avaliação baixíssima. E vale ressaltar aí que o PSL foi o último colocado com nenhum ponto conquistado. Também, uma das razões é que os partidos hoje, eles deixaram, a grande maioria deles, de usar a letra P, né, como início da abreviatura da sua legenda partidária. Ou seja, estão se desvinculando porque a imagem é uma imagem negativa. As denúncias constantes de desvios de conduta, a insatisfação da sociedade com a atividade político-partidária. E também um outro dado importante, que hoje o sistema de prestação de contas enviado ao TSE é uma mera formalidade burocrática, não existe uma análise um pouco mais aprofundada. E também, outras razões é que os partidos políticos, na verdade, eles prestam um serviço público sob autorização do Tribunal Superior do Trabalho. Bem, o compliance nos partidos políticos, a gente viu as razões para a implantação, e agora as possibilidades. Primeiro, porque o compliance ele é versátil, né? A construção do compliance ele ocorre conforme o ambiente que ele se encontra. A possibilidade de adaptação ao ramo de atuação, isso não seria diferente para os partidos políticos, né? Necessidade de assegurar a ética e a transparência, que norteiam, que devem nortear a atividade democrática, né? Implantação de aspectos atinentes às organizações empresariais hoje primam pela clareza e pela publicidade das regras, não poderia ser diferente nos partidos políticos, e também pelo iminente projeto de lei que tramita hoje no Congresso Nacional. Legislação que, em tese, seria aplicada aos partidos políticos. A gente teria aí, primeiramente, a Lei de Defesa dos Direitos dos Usuários dos Serviços Públicos da Administração Pública Direta e Indireta. Aí caberia a seguinte reflexão: se hoje um hospital de natureza privada que presta serviço público se enquadra na Lei 13.460, com base no artigo 2º, inciso 2, 4 e 5, por que os partidos políticos não poderiam ser enquadrados também, né? Aí a gente teria também a lei de lavagem de dinheiro, lei de crimes ambientais, lei de defesa da concorrência, mas eu daria destaque para a lei anticorrupção, a lei de transparência e a lei de acesso à informação, considerando que o partido político, ainda que sendo uma entidade privada, ela presta um serviço público. Então, aplicável, em tese, aos partidos políticos esses normativos. Vamos falar um pouco agora dos projetos de lei que tratam do compliance partidário que se encontram em trâmite no Congresso Nacional. Destaque aí para o projeto de lei 429 de 2017, de autoria do senador Antônio Anastasia, do PSDB, que obriga a criação de um programa de integridade no partido político, estabelece mecanismos internos de controle, auditoria, canais de denúncia, traça políticas e diretrizes para detectar e sanar desvios e fraudes, né? Aplica também
as sanções pelo não cumprimento seria a suspensão do fundo partidário por um período aí de 6 meses a 12 meses, ressalvado a isenção do Diretório Nacional se comprovado efetivamente que o programa de integridade, após o procedimento interno, que esses diretórios internos são responsáveis pelas irregularidades, aí teria a isenção do Diretório Nacional. Ainda falando um pouco sobre a estrutura do projeto 429 de 2017, ele trata da definição clara dos princípios, valores, missão do partido, orientação para prevenção de irregularidades e conflitos de interesses, aponta conduta vedadas aos colaboradores do partido, e a gente tem aí um aprimoramento do projeto de lei 429 em relação ao compliance, onde teria treinamentos específicos 2 vezes ao ano sobre legislação eleitoral, controles internos, governanças, padrões de conduta, código de ética e procedimentos. Esse treinamento não só para os agentes políticos filiados a legendas, mas também para os seus filiados. Também, em caso de violação do programa de integridade por parte de algum filiado, seria o seu imediato cancelamento. E, atualmente, esse programa esse projeto de lei, ele se encontra aprovado na Comissão de Constituição e Justiça do Senado, né, desde 2020, aguardando a inclusão na sua ordem do dia. A gente tem outros projetos também, o 60/2017, do PSDB, que altera a Lei 9.095, responsabilizando os partidos políticos pela prática de atos contra a administração pública. Na verdade, teria aí a aplicação de penas e com abrandamento, se caso o partido político tivesse um programa de compliance, que, na verdade, é uma cópia do artigo 7º, inciso 8º da Lei Anticorrupção. E quanto à tramitação, ele foi enviado para a Câmara dos Deputados em 2018 e encontra-se na Comissão de Tributação e Finanças. Vamos falar agora dos benefícios de um programa de compliance partido político. Como qualquer pessoa jurídica, os partidos políticos devem ter procedimentos e controles robustos, né? E que tragam controles internos mais apurados, diminuição dos riscos de práticas ilícitas, melhores avaliações de risco, maior transparência em relação aos gastos, principalmente no que concerne ao recebimento do fundo partidário, atratividade de mais eleitores e impedimento do ingresso de recursos oriundos da lavagem de dinheiro, de corrupção dentro do partido político. Outra coisa importante é que as organizações que desempenham um papel intermediário entre os cidadãos e o partido político, né, as organizações de bairro, ONGs, etc., elas, quando se juntam ao partido político e determinadas vezes apoiam um determinado candidato, com o compliance dentro do partido político, seria mais fácil uma análise do due diligence dessas organizações, para saber se realmente elas estão rezando dentro da cartilha da conformidade. A gente teria outras legislações e outros normativos aplicáveis aí aos partidos políticos no que diz respeito a uma avaliação de um programa de integridade, né? A gente cita aí a portaria da CGU, né, que avalia os programas de integridade, que poderia ser aplicado aos partidos políticos. A nova lei de licitações também, no que diz respeito aos princípios da legalidade, pessoalidade, moralidade, quando da contratação de algum serviço. E a Lei 13.303, que é o Estatuto Jurídico da Empresa Pública, né? Que preza aí pela elaboração e divulgação de informações e de notas explicativas, mas dentro da questão financeira. A realidade agora é acerca do compliance nos partidos políticos. Entre
2017, 2019, esses partidos aí, o MDB, PDT, o Podemos, o PSDB, o PSL e o PT, se comprometeram, né, a implantar um programa de compliance dentro das suas legendas. Todavia, apenas o Podemos veio a implantar em 2021, né, apresentando os pilares de integridade. Dos 32 partidos com registro no TSE, fonte aí do período mencionado inicialmente, apenas 2 partidos possuem projeto de lei em trâmite no Congresso Nacional, obrigando a implantação de um programa de compliance, a União Brasil e o PSDB. Em percentuais, dados coletados do site do TSE, dos 32 partidos, 66% não possuem um código de ética ou um código de conduta propriamente dito. Vale ressaltar aí que não são normas esparsas dentro do estatuto, mas sim eu me refiro a um código de ética propriamente dito. A gestão da ética e integridade, a gente sabe que é o fundamento para qualquer organização e para qualquer empresa. Então, assusta esse percentual dentro dos partidos políticos com registro no TSE de não terem um código de ética ou um código de conduta. Aqui a gente faz uma relação das 10 legendas, 10 maiores legendas que receberam os maiores volumes do fundo partidário no último pleito de 2022. Destaque aí para a União Brasil, 757.970.000, e aí a gente tem os outros valores desses últimos 10 aí, o Republicanos com 235 milhões. Ainda uma análise sobre o fundo partidário e sua distribuição, das 10 primeiras legendas contempladas, nenhuma delas possui um programa de compliance. E 4 delas ainda não possuem um código de ética propriamente dito. Além disso, conforme já mencionado anteriormente, das 10, apenas 2 possuem em trâmite no Congresso Nacional projeto de lei obrigando a implantação de um programa de compliance. Vale a gente agora fazer um breve comentário sobre o compliance partidário fora do Brasil, né? A gente escolheu aí analisar os Estados Unidos, não existe a obrigatoriedade de um programa de compliance no país norte-americano. Entretanto, os partidos políticos eles submetem à legislação anticorrupção, né? E a gente tem aí o escândalo do Watergate, que culminou com a renúncia do presidente Nixon em 1974. Em Portugal, também a ideia de compliance está mais voltada para os códigos de integridade empresarial. Não existe uma legislação impositiva em solo português. Na Alemanha, assim como nos Estados Unidos e Portugal, da mesma maneira ocorre, né? Não existe a questão impositiva de um programa de compliance para os partidos políticos, mas as normas de combate à corrupção são observadas por esses partidos, os quais estão submetidos a ela. Já na América Latina, né, vamos falar aqui, Argentina, Chile, Paraguai e Uruguai, os partidos políticos desses países são regulados por leis específicas, também não existindo uma legislação que obriga a adoção do compliance. A Argentina tem uma lei que regula as atividades partidárias e outros financiamentos dos partidos políticos. Também os partidos têm grande autonomia, né? Como na Argentina, no Brasil e no Uruguai. Bem, o programa de compliance dos partidos políticos visa a implantação e adequação legislativa. A gente já tinha falado antes, para evidenciar a transparência e o uso de recursos públicos, principalmente do fundo partidário, necessariamente a lei anticorrupção é uma lei que ela pode ser, sim, aplicada aos partidos políticos, principalmente em função do artigo 44, inciso 5, que fala que os partidos políticos são de natureza privada, entretanto, prestam um serviço público.
A Lei 3.460, conforme eu dei um exemplo do hospital, também existe a viabilidade da sua aplicabilidade, e a Lei de Improbidade Administrativa, haja vista que o partido político ele fornece, sai de dentro dos quadros dele, os seus agentes políticos e pessoas que vão assumir cargos dentro da administração pública. Aqui eu faço um fluxograma, eu talvez, na verdade, são 4 fluxogramas aí, seria um esboço, né, de um fluxograma para um programa de compliance voltado para os partidos políticos. Eu acredito que talvez aí esteja um pouco difícil da visualização, de enxergar os nomes, mas eu anotei aqui e vou explicar para vocês cada fluxograma, cada documento desse que é tratado no fluxograma. Isso seria um esboço, como disse o professor Robson da última vez, um esqueleto de um programa de compliance para partidos políticos, né? A gente teria aí, primeiramente, aqui nesse primeiro fluxograma, a questão que envolve o estatuto do partido, o código de ética, sua missão e a sua visão. A gente teria aí o treinamento, em seguida, esse treinamento seria dado para todos os filiados e todos os agentes políticos a respeito do Código de Ética, Estatuto, Missão e Visão. Após isso, uma avaliação desse treinamento. Aqui a gente teria a escolha de cargos de comando dentro do partido político e também dos seus agentes, tá? Avaliação de um desempenho. Existindo eventuais deficiências nesse final de desempenho, voltaria aqui para o quadrado que envolve a questão do treinamento. Isso aí seria um fluxograma voltado para a questão que envolve estatuto, código de ética, missão e visão. O segundo aqui, a gente fala de normas, procedimentos internos e externos. Aqui teria as legislações às quais os partidos políticos estariam submetidos. Primeiramente, nós teríamos a adequação da estratégia política a essas normas e procedimentos. A gente teria aqui a legislação do compliance, a conformidade adequada à estratégia do partido. Em seguida, a avaliação de riscos. Aqui, uma tomada de decisão, uma avaliação do desempenho, e se alguma coisa acontecesse de errado, não desse certo, que por óbvio é esperado, a gente voltaria aqui para adequar a estratégia política. O terceiro fluxograma, a gente fala da questão um pouco mais voltada para a transparência, para a prestação de contas dos recursos que os partidos políticos recebem, né? A gente teria aqui prestação de contas, né, que seria o tratamento, e auditoria. Aqui a auditoria interna, aqui nós identificaríamos as inconsistências em relação aos recursos, uma tomada de decisão em seguida e uma reavaliação de procedimentos para correção de eventuais inconsistências. E, por último, nós teríamos o fluxograma do canal de denúncia, né? Lembrando, que eu acho que eu não mencionei, tudo isso sob responsabilidade do Compliance Office, tá? Do partido político. Apuração da tipificação da denúncia, em que situação ela se enquadraria do ponto de vista legal. Uma sindicância, seria realizada uma sindicância para a melhor apuração, uma tomada de decisão e uma reavaliação de procedimentos para que não acontecesse de novo, digamos assim, o ilícito. Bem, aí seria uma espécie de um esboço do fluxograma de um programa de compliance para os partidos políticos. Aqui, tudo que eu falei para os senhores, eu resolvi ler com base no fluxograma, mas aqui praticamente está se repetindo o slide, tá? Eu vou dar uma avançada aqui já para a parte que fica um pouco mais na frente.
Bem, aqui agora a gente parte para a conclusão. Considerando que os partidos políticos recebem substanciais recursos públicos e indicam pessoas para ocupar cargos relevantes na administração pública, existe uma ausência de normatividade específica que obrigue os partidos políticos à implantação de um programa de compliance, apenas os projetos de lei em trâmite no Congresso Nacional. Os benefícios da implantação de um programa de compliance têm como elemento central a transparência, a possibilidade de submissão dos partidos políticos aos normativos, os quais, volto a destacar, lei anticorrupção, lei em probidade administrativa, lei dos usuários de serviços públicos, nos remete à seguinte conclusão. Uma legislação obrigatória para a implantação de um programa de compliance dos partidos políticos ou, alternativamente, submetê-los às disposições da lei anticorrupção, lei de improbidade administrativa e lei dos usuários de serviço público, haja vista que a submissão desses normativos obriga, ainda que indiretamente, a implantação de um programa de compliance no partido político, como é o caso do artigo 7º, inciso 8º da lei anticorrupção, que, ocorrendo eventuais práticas e se constatando, as sanções elas seriam atenuadas, né? Então, senhores, eu encerro por aqui e agradeço aí a oportunidade. Obrigado, Alex, pela sua apresentação. Fiquei com medo quando você me mostrou 40 slides de você realmente conseguir fazer em 30 minutos, mas eu vi que você deu uma acelerada aí para conseguir terminar dentro dos 30 minutos previstos, com uma choradinha, mas como você bem disse, né? Como São Paulo venceu no domingo, eu perdoo esses minutos extras. Brincadeira, pode tomar sua água, respirar um pouco. Professor Isés, professor Robson, como nós temos um professor convidado, eu gostaria dele ser o primeiro a questionar. Podemos ser assim? Então, meu caro professor, doutor André Rosilho, novamente agradeço a presença e te passo a palavra para fazer as questões que considera pertinentes ao Alex Cavalcante. Muito obrigado pela participação. Obrigado a você, Dalton, pelo convite para participar. É um prazer estar aqui junto com Ederson, Robinson e ter tido a oportunidade de ler o trabalho do Alex. Eu vou ser breve aqui na minha arguição. Acho que basicamente o que eu tenho para propor são três comentários mais gerais, 3 ou 4 comentários mais gerais e acho que 4 ou 5 perguntas, perguntas com algumas subperguntas, né? Sobre as quais eu gostaria, se possível, de ouvir você, Alex, no momento posterior. Antes de entrar nas observações, eu queria só fazer um comentário que eu achei muito oportuno o tema do seu trabalho. Eu acho que você e o seu orientador estão de parabéns. Ó, Dalton, eu estou te elogiando aqui, é raro, mas acontece, pela escolha aqui do tema. Por que que eu acho que é muito oportuna a escolha desse objeto para estudo, né? Porque o Supremo Tribunal Federal ele criou um problema muito grave, acho que na minha avaliação pessoal, né? Relacionado aos partidos políticos, quando ele vetou a possibilidade de eles se financiarem, de financiamento privado para partido político. Acho que a decisão do Supremo ela foi bem intencionada, ele visou bem com essa decisão, mas gerou um problema bastante significativo, né? Na verdade, aumentou um problema que já existia, que é o de que, bom, eles precisam de recursos para sobreviver e a alternativa ao financiamento privado foi o financiamento público, cada vez maior, vai crescendo assim de maneira exponencial ao longo do tempo, um pouco sem controle. A opção, então, que o Brasil fez por meio da decisão judicial do Supremo, né, foi de colocar um caminhão de dinheiro público nas mãos dos partidos políticos para que eles decidam como administrar, né? E como esse sistema ele meio que se retroalimenta, né, é uma quantidade de recursos que cresceu muito nos últimos tempos. E paralelamente a isso, tem uma característica que você destacou bem no seu trabalho aqui na sua fala, relacionado aos partidos políticos, que
tem a ver com a figura jurídica, né, do partido político. Ele é uma entidade que acho que a literatura administrativista classificaria como uma entidade paraestatal. Então, ela não é Estado estrito sensu, mas também não é uma entidade privada estrito sensu. É sui generis, né? Ela fica um pouco ali no meio do caminho. É um pouco de Estado, é um pouco de particular. É Estado quando interessa, é particular quando interessa. Então, fica um pouco no meio do caminho. Inequivocamente, o partido público, o partido político, ele cumpre uma missão de interesse público, mas ele não é uma estrutura propriamente estatal, é paraestatal. Então, a opção do arranjo, do arranjo jurídico brasileiro foi de colocar um caminhão de dinheiro público numa instituição que ela é paraestatal, ela não se enquadra propriamente nos controles mais típicos do Estado e também não nos típicos de uma entidade privada pura, né? Ela fica um pouco ali, um pouco pairando sobre as demais instituições. Então, como é que você controla essa instituição, né? Como é que você garante que ela vai aplicar os seus recursos de maneira adequada? Como é que você fiscaliza esse tipo de instituição? Como é que você garante que os recursos que são públicos, agora inequivocamente são públicos, porque o Supremo disse que eles devem ser públicos, né? Como é que você garante que serão bem aplicados? E a discussão sobre compliance, eu acho que é uma potencial alternativa, né, para fazer enfim, trazer um pouco mais de lisura, de probidade no uso desses recursos com origem pública. Então, acho que a escolha do tema, o momento para tratar desse tema é muito oportuno. E soma-se a tudo isso, né, fora essas duas características, né, o fato de o partido ser uma entidade paraestatal e de ele administrar recurso público, né, o fato de que você destacou aqui na sua fala bem, né, que, enfim, tem uma descrença generalizada no sistema político de um modo geral. Então, você botou um monte de recurso público numa instituição em que você não confia e que ela não está sujeita a controles típicos de Estado. Então, temos um problema. E aí, o seu trabalho ele procura explorar esse problema. Então, acho que foi uma escolha muito feliz. Questões aqui preliminares, na verdade, não são as questões, são observações preliminares que eu gostaria de fazer ao seu trabalho. No seu texto, né, você destacou isso na sua fala também, você disse, olha, meu problema de pesquisa é saber se o programa de compliance, ou se essa figura, né, programa de compliance, pode contribuir de fato para melhorar as coisas. Eu deixei de é, maneira mais geral aqui, mas assim, se vai melhorar a gestão da coisa pública, se vai evitar corrupção, desvio, etc. Então, se ele produz resultados positivos. O problema, em relação à sua pergunta de pesquisa, ao seu problema de pesquisa, é que o seu trabalho, pelo que eu identifiquei, ele não se dedica a analisar a experiência concreta a partir dos programas. Então, para ver se eles são efetivos ou não efetivos. O que você analisa é se eles existem, é, enfim, se eles existem não aqui, mas só em outros países, você faz uma análise de direito comparado, você descreve as características que na sua avaliação são típicas desse tipo de medida, mas você não avalia se aquilo de fato é capaz de evitar desvios ou de evitar a malversação de recurso público e tal. É, o seu trabalho não faz isso, ele só pensa nos estímulos que um programa de compliance teria para que a coisa pública fosse mais bem administrada. Então, eu acho que tem um problema na pergunta de pesquisa, que ela precisa de um ajuste, né, para ela refletir exatamente o que o seu trabalho se propôs a fazer e não indicar que o seu trabalho vai fazer algo que, na verdade, ele não faz. Enfim, um último ponto que eu queria elogiar aqui do elogio acaba aqui, agora vão ser as provocações. É, que eu acho que foi bem interessante o seu trabalho, que você fez uma pesquisa bastante extensa, né, envolvendo vários ângulos, né? Você olha para a legislação, para projeto de lei, uma análise da experiência comparada, olha as informações no TSE, então acho que você tem um levantamento de informações bastante relevante. Em relação às perguntas aqui, né? A primeira delas tem a ver com o fato de que a sua pesquisa revelou que de 32 partidos, um só tem um programa de compliance formalizado. Aí a provocação que eu te faço inicial é assim, você usa a expressão programa de compliance o tempo todo, se refere ao que a literatura descreve sobre programa de compliance e tal, só que eu acho que essa expressão, ela é muito genérica. Eu senti um pouco de falta no seu trabalho de você
explicar um pouco mais o que você entende por um programa de compliance. Na sua fala, você reproduziu aqui um pouco das ideias, mas assim, é algo voltado a trazer transparência. Mas assim, concretamente, o que que precisaria ter nesse cardápio, né, de um programa de compliance para ele ser chamado de um programa de compliance? Porque senão fica num nível de abstração em que é difícil de você discordar. Ninguém discordaria da importância de um programa de compliance, mas o que que significa ter um programa de compliance mais concretamente? Eu queria te ouvir um pouco sobre isso, se possível, né? Quais características precisam ter nesse programa para ele ser chamado como um programa de compliance? A segunda provocação que eu faria é que, considerando que o Podemos ele é o único que tem um programa de compliance formalizado ali, embora ainda em fase talvez de implementação, de construção desse programa de compliance, é, eu queria saber da sua avaliação se dá para dizer quais são alguns dos principais desafios que você identificou para que é, esses programas eles possam ser efetivos na prática, né? Possam funcionar na prática. Então, qual que é a sua avaliação para que esses programas eles possam ser eficientes no que eles se propõem a fazer? Se você consegue dizer a partir da sua pesquisa, do seu olhar para esse assunto e tal. Eu também fiquei curioso para saber no seu trabalho, aqui para a terceira provocação, aqui você fez uma análise comparada no seu trabalho, né? E se dá para dizer, assim, pelo seu olhar para o assunto, né? Se tem coisas, comparando a experiência do Brasil com a de outros países, que a experiência brasileira ela é muito diferente, muito discrepante, ou se é algo que ela não faz deveria incorporar em relação à experiência do direito comparado. Enfim, olhando a partir desse contraste, né, da experiência nacional com a experiência internacional, se há algo que te chama a atenção é que poderia eventualmente aprimorar a nossa experiência. Ela é muito embrionária no caso dos partidos políticos, né, mas se já é possível dizer que algo da experiência, né, comparada poderia ser incorporado na experiência nacional para aprimorar o que acontece por aqui. Deixa eu ver aqui a outra pergunta. Ah, no trabalho você desenvolveu aqui a afirmação de que a gente precisa ter uma legislação mais adequada, né, para tratar do assunto. É, Aí eu fiquei tentando imaginar quais seriam os elementos que, na sua avaliação, tornariam, né, essa legislação mais adequada para tratar desse assunto. O que que você acha que precisaria avançar? Aí você faz uma provocação aqui, por exemplo, de que a lei anticorrupção ela deveria ser considerada como aplicável para os partidos políticos, né? Mas eu fiquei muito na dúvida, assim, eu entendi o que você colocou como, você tem uma certa analogia aqui com a situação de uma empresa, né? Tem clientes, tem o recurso, tem o cliente, então daria para fazer uma aplicação talvez analógica da lei anticorrupção. Mas eu teria muita dificuldade de aplicar de modo analógico a lei anticorrupção, porque ela foi projetada, né, ou pensada para a situação de uma empresa, né? Então, por exemplo, a multa ela é calculada com base no faturamento bruto de uma empresa, né? Como é que você transpõe a aplicação dessa norma para o contexto de um partido político? Eu tenderia a ter bastante dificuldade de fazer essa aplicação analógica. Aí você fala, bom, precisa ter uma legislação mais adequada, mas o que precisaria dizer essa legislação para tratar especificamente de um partido político, né? Que ele tem essa característica de ser em parte Estado, ser em parte uma instituição não estatal. Então, assim, o que precisaria ter nessa legislação para ela lidar com a peculiaridade que apresenta um partido político? Eu acho que eram basicamente essas provocações que eu queria fazer para você a partir da leitura do texto, Alex. Então, sobre as quais eu gostaria de te ouvir, se possível, mais com o objetivo de tentar te instigar a refletir e a expor o seu assunto, do que sobre do que qualquer outra coisa. E aí tem um último comentário aqui, não é uma pergunta, mas é um comentário. Eu acho que o seu trabalho ele precisaria, é normal isso, acho que da fase de elaboração de texto acadêmico mais de fôlego, né? Eu acho que ele precisaria passar por um trabalho de revisão final, assim, né? Ficaram, então, assim,
erros de digitação, tem uma parte ou outra que está um pouco incoerente o parágrafo. Acho que talvez um pouco mais de fluidez entre os parágrafos. Eu tenderia talvez a fazer uma revisão um pouco nesse sentido do texto, uma revisão final enfim, você depositar a versão final do seu trabalho. Eu acho que tem alguns erros que passaram e que prejudicam de alguma maneira um pouco a leitura. Então, como última observação aqui para você. Queria agradecer mais uma vez o convite, Dalton, para participar aqui dessa conversa aqui sobre o trabalho do Alex. Caro André, o prazer é meu, eu que agradeço, aceito o convite. Sim, você acaba me elogiando como está gravado isso, eu vou até colocar no celular para a gente se encontrar, eu mostro você me Dalton, elogiando. eu É, me arrependi amargamente no momento em que eu fiz, porque eu vi aqui o recording e eu falei, nossa, isso é uma não, arma pois terrível que o agora Dalton está vai usar no gravado, futuro. não tá, não tenho o que falar, entendeu? Agora está gravado seus elogios, mas brincadeiras à parte, comentários muito pertinentes, precisos, e é isso que parece que serve uma banca de defesa de dissertação, né? Para realmente ali apontar. Então, eu agradeço aí o seu tempo de leitura, de reflexão e de estar conosco nesta terça-feira à noite. Muito obrigado, André. Professor Ederson, posso te passar a palavra? Aí o professor Robson termina, pode ser assim, Robson? Beleza? Então, professora, novamente, obrigado por ter sido o convite. Sei que você está numa correria aí, porque as aulas retornaram aí na Federal, e que você conseguiu encaixar aí um tempo nessa terça-feira para você participar dessa banca. Muito obrigado, meu caro. Muito obrigado, professor Dalton. Agradeço aqui a deferência e o convite para participar dessa etapa aqui do trabalho do Alex, né, que eu tenho um carinho especial, foi um excelente mestrando durante a disciplina, tivemos um excelente diálogo e também soube acolher aí as nossas ponderações na banca de qualificação, o que revela a evolução e maturidade do pesquisador que a gente está avaliando. Ah, o trabalho, como eu havia dito, o Alex, o professor Dalton, o professor Robson, que também fez parte, né, da qualificação, eu tenho todos os méritos que eu já referi, né, então não vou ser repetitivo aqui. Eu gostei muito da proposta de sugerir a implementação, o acolhimento do compliance no âmbito dos partidos políticos. Acho que a sociedade brasileira, a democracia brasileira tem muito a, a colher bons frutos dessa implementação. E gostaria muito de ver essa ideia e que saia daqui a pouco aperfeiçoando o texto, como já disse o professor Daniel, né? O professor André, reitero também a necessidade de fazer uma revisão, mas revisando o texto, eventualmente publicando, se não o texto inteiro, mas em formato de artigo, né? Eu acho que tem que se dar, socializar essa sua proposição, que é realmente genuína e eu saúdo, cumprimento aqui pela tua ousadia. Ousadia que é cada vez mais raro no ambiente acadêmico, né, colegas? A gente tem visto quase que uma repetição de ideias para que todo mundo fique na zona de conforto, né? Então, o orientador não se incomoda, o orientado não se incomoda, a banca não se incomoda, todo mundo bate palma e não se progride em termos de ideias. Todo mundo tem um receio de ousar, e eu acho que tem que ser valorizada a ousadia aqui do Alex. O, é, as considerações que eu havia feito, tá, Alex, na nossa qualificação, eu vejo assim que em parte você acolheu e é visível assim no texto final, mas dois pontos assim que você resistiu na crítica que eu havia colocado e que permanece no texto, né? A sua proposição de que a implementação do compliance ela depende de uma previsão normativa. Eu havia dito naquela ocasião e expressei a minha opinião de que não havia necessidade, tanto é que você identifica na sua pesquisa que já existe um partido, e se assim fosse, então esse programa do Partido Podemos seria ilegal, porque ele não tem suporte normativo, ele não tem previsão, portanto, ele estaria ao arrepio da lei. O que não é verdade, sabemos, né? E você mesmo
vamos dizer assim, se contradiz ali na página 58 a 63, em que você trata do tópico ausência de normatividade. E na ausência de normatividade, você traz um plexo de normas, que são exatamente as normas que me parecem justificar a aplicação. E aí, o que daí ficou claro para mim agora, no ponto quinto, no seu capítulo 5, você fala implementação ou submissão à legislação vigente. E aí, agora eu comecei a entender na sua cabeça o porquê dessa sua proposição, né? Você sustenta que deveria haver uma lei dizendo como deveria ser o programa, em não havendo, então deve-se reconstruir a partir das normas vigentes. É mais ou menos isso que você defende lá na página 101 em diante. Ok, mas volto a dizer, esse não parece ser não vai enfraquecer ou diminuir a importância. Parece que a importância está em demonstrar que ele tem capacidade de melhorar o, a relação do sufrágio, relação da democracia, sendo que os partidos políticos desempenham um papel importante no nosso contexto da representatividade. Então, eu reitero aqui a crítica, né? Então, eu acho que é uma volta enorme para dizer que dá para fazer. Em poucas palavras, dá para fazer compliance com a legislação que nós temos. E aí ficou faltando, Alex, e aqui vem a minha crítica, a análise, me parece assim que a legislação que mais se afeiçoaria ao controle é a Lei 9.096, que é a Lei dos Partidos Políticos, e que ela estabelece ali um regramento de responsabilidade, um regramento de fiscalização. E aí vem a minha primeira pergunta que eu te faço. Quem é que pode ser responsabilizado? Quem é que pode ser responsabilizado? Então, agora a gente está às vésperas das eleições municipais e vamos imaginar aí que na utilização dos recursos públicos, financiamento de campanha, crítica a qual eu faço eco aqui às palavras do professor André, acredito que houve um equívoco tremendo, ainda que imbuído de boas intenções, há um equívoco na solução ofertada pelo Supremo, mas enfim, o Supremo tem a prerrogativa de errar por último, né? Então, o Supremo Tribunal Federal definiu que o financiamento será público, em havendo má utilização, desvio, apropriação indevida de recursos, quem será responsabilizado? O partido, o diretório municipal, o diretório estadual, o diretório nacional, o dirigente, o candidato. Essa clareza da responsabilização nos ajudaria também, na hora de estruturar o programa de compliance, que é a sua proposta, a perceber essa cadeia de responsabilidade, né? E a segunda e última pergunta que eu gostaria de lhe ouvir é o, o Poder Judiciário, né? O Tribunal Superior Eleitoral, o Tribunal Regional Eleitoral, eles, muito embora integrem o Poder Judiciário, eles têm essa figura assim que historicamente já até ocuparam uma função executiva, né? Hoje não há dúvida de que integram o Poder Judiciário, mas seria o órgão, talvez, responsável por fiscalizar? Faço essa pergunta. Os tribunais eleitorais seriam a instância responsável por exercer essa fiscalização e, portanto, seria o ponto de conexão do seu programa de integridade, eventualmente como um caminho identificando a falha, o programa de integridade identificando o equívoco, visando corrigir, seria o órgão a ser reportado? Essa é a pergunta que eu te deixo aqui para reflexão e que acredito que se você conseguir avançar nesse ponto,
eu acho que o trabalho pode ficar mais completo no sentido de ter o devido encadeamento normativo que a Lei 9.096 nos traz, tá? Então, com essas breves considerações, parabenizo aqui o Alex pela etapa concluída. Então, é um belo trabalho, é uma bela pesquisa, é um esforço de meses aí pesquisando sobre o tema, e que sempre, Alex, os colegas sabem disso, né, por terem a trajetória acadêmica, a pesquisa é sempre um projeto inacabado, né? A gente precisa, lamentavelmente, entregar algum dia, apresentar e submetê-lo à banca, mas a nossa tarefa aqui é tentar, na medida do possível, contribuir para que ele fique o mais perto da conclusão possível, e imagino que a reflexão sobre esses dois pontos que eu te sugiro aqui, eu gostaria de ouvir a sua resposta, possam ajudar aí, eventualmente, até no arremate final, a ser avaliado com seu orientador para entrega em definitivo. Então, concluo aqui a minha arguição, professor Dalton, e fico aguardando aqui a manifestação do Alex, no momento oportuno. Muito obrigado, professor, pelos comentários também super precisos e também por participar. A importância sua do professor Robson é fundamental, porque vocês estiveram na qualificação e puderam ver a dissertação naquele momento e neste. E pode ser que discutimos a questão de obrigatoriedade ou não, foi um tema que perseguiu o Alex por meses a fio, se ele tinha que transformar em obrigatório ou não, questão do complexo. Muito obrigado, professor Edson. Professor Robson, agora é sua vez para finalizar a arguição do candidato Alex. Te passo a palavra com a maior alegria. É um prazer tê-lo aqui conosco hoje. Muito obrigado, professor Dalton. Alegria, o prazer é todo meu. Saúdo também o professor André, professor Ederson. É uma grande alegria estar aqui entre vós e poder, de alguma forma, participar desse momento e contribuir, quem sabe. Parabéns, Alex. De fato, é percebível aqui que você se esforçou bastante para acolher, se não todas, a maioria do que foi pontuado quando da qualificação, do exame de qualificação, né? E faço minha também as palavras do professor André, do professor Ederson, endosso o que eles falaram. O trabalho realmente é ótimo, é ousado, é um tema tormentoso, é um tema importante, de grande relevância para a administração pública, para o erário. E nesse tocante, você e o seu orientador, aí, professor Dalton, estão de parabéns. Eu sei que o professor Dalton também é um entusiasta, um expert em matéria de administração pública, de controles internos, de corregedoria, dentre outras coisas mais, outras habilidades, né? E eu vejo que é um trabalho ímpar, no sentido de contribuir para a própria administração pública. Então, realmente está de parabéns mesmo por todos esses aspectos, pela abordagem ampla e pelo esforço que tem que ser reconhecido no sentido de acolher aí, como eu disse, se não a totalidade de quase todas aí as sugestões da qualificação, tá? Sugiro a publicação, mas nessa mesma linha sugiro também uma revisão, que já havíamos falado, inclusive lá na ocasião da qualificação, né? Por revisor independente, por favor, de preferência, não caia na tentação de fazer uma autorrevisão, porque quando nós fazemos a leitura do nosso próprio texto, passa-nos despercebido vários aspectos, letrinhas que somem e outras coisas mais. Eu também notei isso na leitura, na releitura, que o professor André bem pontuou aqui, né? Algumas letrinhas que faltaram, algumas palavrinhas, alguns parágrafos que estão desconexos, algumas questões até, talvez esteja um pouco enferrujado, não sei, mas como utilização de próclise lá para iniciar um período lá na conclusão, se procedeu, salvo engano, não se iniciaria com próclise orações, né? Então procedeu se. Então, umas bobagens assim de menor relevância, mas que para uma publicação e para uma edição final, eu acho que vale a pena a contratação de um copydesk, de um revisor independente, de um bom revisor, que vai ser a cereja do bolo no vosso trabalho, tá? Fora isso, verifiquei também, como eu falei já, que foram acolhidas praticamente todas as sugestões da qualificação, e isso é uma coisa que eu faço antes da leitura. Tenho as minhas anotações aqui que eu também procuro compartilhar com os candidatos quando da banca de qualificação, e verifiquei aqui que praticamente todas foram acolhidas, né? A questão da hipótese que eu vejo que ficou ali como uma segunda hipótese, uma a obrigatoriedade ou não, e a outra questão
e eu vi que você deu um destaque na hipótese na questão estatística ali de partidos políticos que possuem compliance, mas eu não sei se essa segunda hipótese seria tão conveniente assim, haja vista só o Podemos, como você mesmo apontou na pesquisa, mas tudo bem, isso também é de menor importância. Achei interessante que trouxe um modelo. E, por fim, tecendo os meus comentários aí com relação à versão final, caminho na mesma direção aí também do professor Ederson, no sentido que você venha concluir ali, no sentido, lá na conclusão, que se faria compulsória, imperativa, a criação de uma legislação obrigando a implantação de um programa de compliance. Eu confesso que eu tenho minhas dúvidas se essa legislação é tão imperativa assim. Como foi bem pontuado, se fosse tão imperativa assim, nós teríamos uma ilegalidade no Podemos. Eu acho que o que nós temos aqui é uma questão de hermenêutica, né? E uma regra básica, que é aquela que, quando a lei não distingue, não vá o intérprete fazer distinção. Isso é um problema não só no Brasil, é um problema que eu já me deparei em Portugal, em outros países também, em que as pessoas insistem em querer ler o dispositivo legal, puxando para um lado ou para o outro, ou fazendo interpretações restritivas, né? Quando, na verdade, se não há restrição, não há, e pronto, aquilo se aplica a tudo. Então, quando eu tenho uma legislação que me fala uma aplicação abrangente a qualquer sociedade empresarial, qualquer pessoa jurídica, e um partido se enquadraria, de uma certa forma, nesse contexto, uma agremiação partidária de uma pessoa jurídica. Lida com recurso público. Eu pergunto, ora, por que que ele está excluído da legislação anticorrupção ou mesmo anti-lavagem de dinheiro? Ah, porque não está expressamente previsto. Então, mas aí é que tá. Primeiro que tem situações que fica inviável ao legislador prever todas as circunstâncias. Por isso essas fórmulas abertas e genéricas. Não se trata ali de um tipo penal, né? Que tem ali o princípio da taxatividade, aquela coisa toda, né? E segundo e não menos importante, volta a falar, é uma questão de interpretação. Não há uma restrição. Talvez as pessoas estão fazendo leitura restritiva para justificar, olha, não temos legislação, então eu não tenho que ter compliance, e talvez até uma escusa aí, né, para poder se desvencilhar da obrigatoriedade, da responsabilidade, do custo, porque isso aí vai trazer um custo também, a gente sabe disso, né? Então, só essa reflexão que eu gostaria de trazer aqui, porque eu vi que a tua conclusão, embora foi muito bem elaborada, foi muito taxativa nessa questão da obrigatoriedade, que eu tenho lá minhas dúvidas. Mas, claro, também não seria do todo ruim uma legislação para falar que os partidos políticos tivessem uma regra de compliance, mas talvez nem precisaríamos de uma legislação em sentido estrito, mas uma normativa, uma diretriz nesse sentido dos órgãos que já fiscalizam aí os partidos políticos, impulsionando que eles apliquem o que já está na lei, né? Talvez até atos administrativos, apenas chamando a atenção que, olha, vocês também precisam aí, né? No controle que nós vamos fazer, nós vamos exigir agora que vocês tenham também um programa de compliance, haja visto que vocês recebem aí repasse de recurso público, aquela coisa toda, né? Então, só isso que eu gostaria de pontuar e trazer uma indagação aqui que eu acho que até já trouxe, mas e trago mais uma vez reforçando, se duas indagações, na verdade, se você entende que realmente os partidos políticos não estariam obrigados a ter um programa de compliance, justamente pela falta aí de uma legislação específica, né? E se nesse programa de compliance você entende que nesse guarda-chuva estaria também abrangido a questão anti-lavagem de dinheiro, financiamento do terrorismo, que é uma outra temática que tem caminhado muito junto aí com a questão anticorrupção, até porque a corrupção também é uma infração penal antecedente à lavagem de dinheiro, e a lavagem de dinheiro que muitos fazem uma leitura da ocultação, mas não necessariamente só a ocultação, mas o simples uso dos recursos provenientes da ilicitude já ensejariam isso, e, portanto, veio a se tornar uma preocupação mundial, né? Tanto é verdade que temos aí as convenções que você citou aí, Viena, Palermo, Mérida, Viena contra as drogas, que embora não fale expressamente de lavagem, mas trouxe esse espírito. Depois, a Palermo e Mérida, mais as 40 recomendações do GAFI, do FATF, que você bem colocou. Então, seriam essas minhas colocações e indagações. Muito obrigado, professor Dalton, e parabéns mais uma vez aí, a Alex e ao professor Dalton. Muito obrigado, professor Robson. Alex, agora é a sua vez. Você é um dos três professores.
Pode tomar um pouquinho de água e se preparar aí para fazer as respostas e sua sustentação oral sobre o porquê do compliance obrigatório para partidos políticos. Vamos lá, eu vou começar a responder ao professor André. Professor, só me perdoe se não responder na ordem das perguntas que o professor fez. Fica à vontade, Mas Alex, não tem regra, não. não, obrigado. Teve algumas indagações do professor que já veio logamente aqui a resposta, então eu prefiro já começar por ela. Em relação à experiência internacional, que o professor bem pontuou, né, o que é que a gente poderia estar colhendo em relação a isso, é que, notadamente, a gente percebeu que não existe a obrigatoriedade de um programa de compliance, nem nos partidos políticos, do ponto de vista nos países que foram elencados aí, mas uma coisa importante que a gente pode tirar como lição é a submissão deles à legislação anticorrupção e outros normativos. Isso, em tese, talvez eu não tenha me expressado de forma correta, ou então, como o próprio professor Robson e o professor Ederson falou, às vezes a gente pensa uma coisa e escreve, a interpretação vai outra, né? Então, eu acho que isso seria um fator importantíssimo, uma questão que envolve a submissão dos partidos políticos, de qualquer organização, isso que eu percebi do ponto de vista internacional, é, em exclusivo Europa e América do Norte, não América Latina. Então, eu acho que a gente tiraria isso da lição, talvez voltando um pouco na defesa do entendimento do professor Ederson acerca da não obrigatoriedade, mas que qualquer organização, qualquer associação, principalmente aquela que intervém e faz a interlocução com a população, ela se submete à aplicação da lei anticorrupção. No caso, em particular, como eu citei, como exemplo o evento do Watergate nos Estados Unidos. Não sei se eu consegui responder, professor, essa pergunta. A questão da legislação adequada, houve um questionamento aí do professor em relação a qual seria a legislação adequada, porque eu cito lei anticorrupção, eu cito lei dos usuários do serviço público, lei de improbidade administrativa. Por óbvio, se a gente pegar a lei crua e nua e colocar ela submetida aos partidos políticos, a gente vai ter que fazer alguma adaptabilidade se a gente for criar uma legislação específica para os partidos políticos. Não desmerecendo a própria Lei 9.096, conforme o professor Ederson falou. Então, eu vejo que sim, se for criar uma legislação específica, a gente teria que fazer uma adaptabilidade. Eu peguei alguns incisos, alguns dispositivos da lei anticorrupção e outros normativos que seriam aplicáveis aos partidos políticos. Talvez faltou, aí seria talvez uma cereja do bolo, conforme os senhores falaram, trazer uma legislação específica e criar essa legislação para os partidos políticos, né? Fazendo um compilado, talvez, da lei anticorrupção, da lei improbidade administrativa e das demais. Isso seria a questão da legislação, professor André. Com relação ao desafio, qual seria o desafio para que um programa de compliance funcionasse? Para mim, o primeiro ponto é que eu faço uma analogia em relação à governança das grandes organizações. Se a cúpula e a parte de cima não abraçam, as coisas não acontecem, né? Se dentro de uma organização, o conselho de administração e quem está no comando não abraça a ideia de implantação de um programa de compliance, não, esse é o grande desafio, seja ele obrigatório ou não. Se não houver a internalização da cultura do compliance
No fluxograma, eu falo muito de treinamento, salvo engano, de uma das partes lá de um dos temas. Treinamento, internalização, avaliação, você volta, ou seja, a cultura do compliance, ela tem que estar internalizada, no caso partido político, dentro dos seus filiados e dos seus agentes políticos. Eu penso dessa forma em relação à questão do desafio. Em relação às características de um programa de compliance, quais seriam as características desse programa de compliance propriamente dito voltados para o partido político? Eu acho que essa foi a pergunta do professor, né? Teria como cerne, principalmente, a questão que envolve denúncia, controle e internalização do código de conduta. Eu faço, no meu slide, eu fiz questão de enfatizar a questão que envolve o código de ética. De um programa de compliance, isso já é uma opinião pessoal minha, se não parte de um programa de ética e de um programa de conduta, ele tende a naufragar. Então, acho que seria, digamos assim, a coluna de arrimo de um programa de compliance seria o código de ética. Eu não sei se eu consegui responder para o professor André a contento. Da minha parte tá ok, Alex. Obrigado, professor. Posso prosseguir, professor Dalton? Pode, Alex, pode prosseguir. Vamos agora para o meu ilustre professor Ederson. Professor, eu vou tratar primeiro daquela questão da obrigatoriedade, mais uma vez, aí debatendo com o professor, por óbvio, respeitando, pedindo as devidas vênias ao posicionamento do professor em relação a essa questão da obrigatoriedade. Eu fiz uma reflexão, e quem me instigou a fazer essa reflexão foi o próprio professor Dalton, quando a gente conversou sobre mudar o título do trabalho, né? Que inicialmente estava assim, compliance para os partidos políticos. Como nas nossas discussões, nos nossos encontros, eu comecei a pensar um pouco na aplicabilidade da legislação anticorrupção e dos outros normativos aos partidos políticos. Eu mexi um pouco no título para dar um entendimento melhor a quem fosse ler o trabalho. Então, na verdade, eu vejo assim, eu vejo como alternativa. Eu não gosto de usar muito essa palavra obrigatoriedade, embora ela esteja dentro do meu trabalho, ela apareça lá, mas às vezes as coisas, talvez seja por uma própria cultura do Brasil, às vezes as coisas acontecem só com base na impositividade. Lamentavelmente, né? A gente vive um pouco isso. As pessoas, elas às vezes não cumprem a regra se não tiver uma sanção. Então, eu ainda penso o seguinte: alternativamente, se os partidos políticos eles se submeterem às normas que eu mencionei, ou se criar uma legislação adequada, porque é inaceitável, pelo menos no meu entendimento, que você distribua 4 bilhões de reais a 32 partidos políticos e tudo bem, vamos ter o programa de compliance? Vamos, mas vai ter aquele que não vai ter. Vai ter aquele que não tem nem um código de conduta, como a gente levantou, o que me deixou extremamente assustado. É inaceitável a gente ter uma agremiação partidária que tem como visão instrumentalizar o Estado Democrático de Direito, que fornece aos quadros da administração pública agentes políticos, e que não seja, pelo menos, obrigada a estar submetida, quando eu falo obrigada a estar submetida a alguns normativos. Então, é por isso que eu crio essa questão. Ou, alternativamente, exista um programa de compliance, né, a obrigatoriedade, mas os partidos políticos, pela sua função social, por receber recurso público, por ser uma entidade até sui generis, né, como o professor André falou, e nesse campo aí eu não vou me estender muito, mas isso me lembra muito a OAB também, né?
Mas eu entendo que, sim, a gente tem que fazer com que o partido político ele tenha uma legislação talvez específica e adequada para que alguns dispositivos desses normativos sejam aplicados aos partidos políticos, ou, alternativamente, tenha que ter um programa de integridade. E uma das premissas que eu defendo essa ideia é principalmente como é que é hoje feita a prestação de contas ao TSE. É algo assim, você chega lá, você coloca as notas fiscais, simplesmente você presta a conta, e não existe, colou lá, acabou, não existe auditoria, você não tem como fazer uma investigação, salvo se alguém que está recebendo isso lá em cima desponte assim, uma certa dúvida e questione ao partido político. Então, eu não sei, professor, com todo respeito ao seu posicionamento, tá? Eu não sei se eu consegui responder a sua indagação. Tá ok. Você não precisa concordar comigo. Nós Não, colocamos, eu coloquei meu posicionamento e você certo. respondeu. Estou satisfeito. É, eu concordo em parte, professor, mas eu acho que, pela aquela questão, como eu falei no início da minha fala, em relação à resposta da sua pergunta, às vezes, pelo ambiente que a gente vive, a imposição, às vezes, se torna necessária para que as coisas aconteçam. Lamentavelmente. Agora, a questão, outra pergunta do professor Ederson, em relação a quem fiscalizaria, salvo engano, foi isso, né? A aplicação de um programa de compliance, quem verificaria isso aí. Eu não vejo não só o TSE, eu acho que essa competência poderia ser extensiva ao TCU também, né? Eu vejo o Tribunal de Contas da União capacitado. Eu diria que a gente teria uma divisão de competências aí para a fiscalização de um programa de compliance dentro dos partidos políticos e ver como isso funciona. Agora, é algo a ser trabalhado, a ser aprofundado, ver como é que seriam as premissas dessa fiscalização, a quem competeria. Eu vejo muito o TSE voltado para a questão da legislação eleitoral. A questão de prestação de contas de finanças, eu acho que o TCU seria, talvez, hoje, a instituição mais preparada para esse tipo de coisa. Bem, teve outra pergunta do professor Ederson a respeito do regramento da Lei 9.096 para os partidos políticos, né? Essa fiscalização. Eu acho que existe pontos da Lei 9.096, sim, que podem ser cumpridos, ser verificados, mas eu sinto assim muito forte, depois das observações do professor Robson, quando eu peguei as recomendações do GARF, quando eu ouvi falar um pouco sobre a questão da lavagem de dinheiro, eu vejo muito mais, digamos assim, eficiente, traz muito mais eficácia do ponto de vista da produtividade, a aplicação desses outros normativos, não só da lei dos partidos políticos, professor Edson. Não sei se eu respondi a pergunta, se ficou alguma dúvida, ou se o professor quiser fazer uma observação. Na verdade, era sobre quem pode ser responsabilizado. Essa foi a Perfeito, pergunta. perfeito. Sim, eu vejo tanto a pessoa jurídica como quem está no comando, né? Se a gente for trazer os elementos da lei de improbidade administrativa, seriam os filiados e seus agentes, né? Se a gente for trazer para a realidade da lei anticorrupção, que também seria penalizado o próprio partido político. Eu vejo os dois. Satisfeito. Obrigado, professor. Agora, professor Robson, teve uma pergunta que o professor fez, os partidos políticos estariam obrigados ou não, né? Talvez é um pouco semelhante à resposta que eu dei
ao questionamento do professor Ederson. Sim e não. É como no direito, às vezes, a gente responde tudo depende, né? Eu diria que, alternativamente, a submissão dos partidos políticos a esses normativos que foram sobreditos aí diversas vezes, mas, ou alternativamente, uma legislação adequada, se não, lamento discordar do professor Ederson, mais uma vez, peço desculpas, mas eu vejo pela obrigatoriedade. Tá? Em respeito à lavagem, à lei anti-lavagem de dinheiro, eu dei uma incrementada no meu trabalho, embora, por uma questão de tempo, eu não trouxe isso muito mais aprofundado para os slides, mas sim, eu vejo que as recomendações do GARF, os procedimentos do TCU com o Instituto Ethos, eles podem sim ser aplicados a um programa de compliance, e eu passei a ter uma visão um pouco diferenciada em relação à questão da lavagem de dinheiro. Confesso que no início do trabalho eu não pensei muito nela. Depois que o professor fez as observações, eu vi da importância. Gostaria também de mencionar aqui, talvez realmente, como o professor André falou, eu esqueci até de comentar, talvez faltou um pouco mais de clareza na questão da definição, ou vem cá, o programa de compliance vai trazer quais benefícios, né? Talvez aprimorar um pouco mais isso, né? Eu fiquei muito, talvez, na questão da dedução, do hipotético dedutivo, por isso que talvez eu não consegui trazer isso um pouco mais claro. Professor Robson, não sei se eu respondi às suas perguntas. Perfeito, Alex, você respondeu sim. Eu estou satisfeito, professor Dalton. Obrigado. Obrigado, Alex. Professores André, estão todos satisfeitos, então? Então, Alex, agora você toma um copinho de água, nós vamos nos retirar para uma outra sala. André, você recebeu o link aí dessa deliberação, provavelmente. Espera aí. Checa aí só o primeiro, que o Edson e o Robson já são da casa, já sabem que a gente tem que ir para outro lugar, tal, só para ver se você recebeu Não, certinho. mas como é que eu sei qual que é o link certo? Tem dois, você recebeu um e-mail com dois links, sala de defesa e sala de deliberação. Pera aí. Ixi, eu tinha clicado no botão ingressar no webinar. Você recebeu um e-mail da Leânia às 12h09. Eu Ah, vou te sim, encaminhar. tá. Sim. Agora Ach- sim. Porque Achou o link de sala. aqui tem o e-mail da equipe Isso, multidisciplinar e o da própria Leane. Tá. Leânia, isso. Então, Então, a sala de gente nessa deliberação. deliberação. Isso, já te vejo Tá lá. bom. Qualquer coisa você me avisa. Alex, segura aí, daqui a pouco a gente volta. Só uma coisa, Dalton, eu saio daqui então, né? Pode sair. Tá. Robson, já te vejo lá também. Oi. Salve, Agora, Alex. agora vem a parte dura. Esses momentos que normalmente Nossa, que duram uma antecede. eternidade. Meu Deus do céu. Vamos ver, né, o que vai dar, né? Você tá indo em Brasília, Leandro? Isso, estou em Brasília. Como é que tá aí? Tá frio, tá quente, tá chovendo, tá sol, Tá quente, quente e tá quente? seco. Pensa num Nossa, clima seco. eu acho que chuva aí só vem lá para novembro, né? Dezembro, É, não é isso? por aí. Eu lembro a época que eu fiquei por aí, só veio nesse período. Vai ter mais banca essa semana? Não, Alex, essa semana só temos a sua. Hoje a gente teve uma banca de TCC no mesmo horário e Uhum, tem outra agendada para o dia 12 de julho. sei.
Nossa, você fica aqui agoniado, né? Meu Deus do céu. Já já acaba esse tormento, essa ansiedade. Meu Deus do céu. Mas você foi muito bem na apresentação. Sua apresentação foi Será? excelente. Foi sim. Tomara, viu? Ah, mas às vezes eu fico, me preocupo muito, às vezes eu me corrijo muito. Eu estava preocupado dessa vez com o tempo, que o professor Dalton, a última apresentação minha, ó, controla o tempo, ser advogado gosta muito de falar e acaba. Aí quando eu apresentei para ele, eu esqueci até quanto foi o número de slides, 40, 35, né? Aí ele se assustou, ele disse, "Ih, vai levar uma hora", mas aí deu para eu. Porque assim, é difícil você condensar o que está dentro de um trabalho, às vezes tem algo que você acha importante colocar e você acaba colocando, entendeu? E para não esquecer, é muito detalhe, muita coisa. Sim, mas você enxugou bem ali, deu bem, acho que passou bem pouquinho os minutos. Eu botei aqui no meu celular, eu ativei o cronômetro, né? Porque eu fiquei preocupado, porque da última vez eu não coloquei o cronômetro, aí estourei o tempo. Era para eu apresentar em 15, que ele me falou, e eu acabei chegando quase a 25, 30. Aí dessa vez, como você tinha dito que era 30 minutos, ele também, aí eu dei uma treinada antes, sabe? Para poder Não extrapolar muito. não extrapolar. Já sabe quando vai ter o evento da Ambra aqui em novembro? Já tem data ou não? Alex, eu acho que ainda não tem data. Deixa eu ver aqui. Eu acho que não tem data ainda não. É, isso vai ficar gravado, a minha defesa, né? Vai para o AVA, né? Vai para o AVA e vai para o YouTube também. Vai para o canal da Ambra Aí, no YouTube. então tá bom. Vai para E o você YouTube. pretende revalidar o diploma, Alex? Tava pensando, né? Aí na UNB, porque eu soube que tem gente que conseguiu aí, não foi isso? Olha, hoje o pessoal a gente está com alguns pedidos na Católica de Brasília. Desculpe, não foi na UNB, não, foi na Católica, isso mesmo, Universidade Católica de Brasília. Isso. Alguns colegas conseguiram lá, né? Já temos acho que Você sabe como é que faz, três Leandra? ou quatro. Sabe qual é o Então, procedimento? quando você terminar, Hum, que você concluir toda essa etapa aqui, né, dissertação, fizer os ajustes, eu uhum. coloco você lá no grupo, tem um grupo, né, de mestrandos, de formandos, É, né, interessados na revalidação, e a gente está fazendo essa assessoria com vocês, com todos os mestrandos, e aí a Lídia entra em contato, agenda uma reunião, né, para você enviar toda a documentação e tudo mais.
Uhum. Mas o processo é bem simples e está sendo bem rápido, está saindo bem rápido. A gente tem que fazer alguma defesa, alguma coisa ou não? Não, é só envio de documentos mesmo. Só documentação. Só. Ah, tá. Eu pensei que precisava passar por algum processo ainda de Não, de fazer apresentação, não precisa não. É só, mandar. você vai enviar a dissertação, os trabalhos, todos os trabalhos que você fez ao longo do mestrado, Ah, mas tá. não tem que apresentar nada, não. Entendi. Nossa, tá demorando, né? Ah, tomar mais um pouquinho de água aqui. Tem um canal do YouTube da Ambra. Sim, deixa eu te mandar o link aqui. Manda aqui no meu WhatsApp. Mando sim. Aí eu vou dar uma olhada por lá também. Ah, ótimo. Esse canal aí tem todas as bancas de dissertação. Tem, a gente disponibiliza todas. As últimas agora ainda não estão porque estão sendo editadas, né? Mas a gente Entendi. coloca todas as gravações de bancas aí. Com a Monday.com. Negócios de todos os tamanhos. Vocês estão mais rápidos que eu, todo mundo já aqui. Tá preparado, Alex, para o resultado? Nossa, vocês demoraram tanto. Fiquei imaginando um monte de coisa aqui agora. Mas essa é a ideia, de demora justamente para você passar mais medo, senão não tem graça nenhuma. Nosso papel é torturar. Mas brincadeiras à parte, Alex, foi um prazer te orientar, completar essa jornada com você, de qual participaram grandiosamente os professores Ederson, Rosílio e Robson para essa comemoração. Você foi aprovado, parabéns, sua nota foi 85 de 100. Você está independente agora de mim, da empresa da Bahia, independente do Alex, minha, está livre, pode comemorar hoje Com com a certeza esse esposa, é o com os ponto filhos. alto, Alex. É o ponto alto de se livrar do Dalton. Parabéns Não, pelo sucesso. parabéns, Alex. Ficamos muito felizes com o seu trabalho. As observações da banca são para que você, de fato, encaminhe para uma revisão de ortografia, digitação, é normal, todo mundo erra, a gente escreve muito, às vezes come uma letra, então uma revisão geral. Esse vídeo foi gravado, então depois olhe calmamente, assim, mais para frente, não precisa ser hoje, não precisa ser amanhã, respire, depois olhe este vídeo, faz alterações que os membros da banca sugeriram para ficar mais claro.
E no mais, é só comemorar que agora você é mestre pela Ambra Universo, já está tudo assinado. Parabéns. E agradeço novamente os professores Ederson, André e Robson por ter do convite. Passo a palavra para as suas considerações finais nesta data de 2 de julho. Professor, não tem muita coisa às vezes que falar, a voz fica meio embargada, emoção muito grande. Eu queria agradecer aí primeiro a Deus, né, por tudo, pelas oportunidades que Ele me deu na vida. Agradecer a minha família, minha esposa Luciana, meu filho Arthur, que é o meu anjo azul, né? Minha filha Letícia, todos eles foram privados da minha presença, e eu tenho que, sinceramente, agradecer a eles, porque se não fosse por eles eu não estaria aqui. Agradecer ao professor Alfredo, ao Francisco Neto, que construíram essa situação para dar oportunidade a pessoas igual a mim e outros colegas que estão aí. Queria mencionar o colega Frank Gilberto, ao Martiniano, são um colega um pouco mais próximos. Nossa, professor Dalton, me desculpa, professor André, mas eu vou ter que elogiar ele. Professor Dalton, obrigado. Perdão aí às vezes, por diversas vezes, no WhatsApp, professor, dá para fazer um encontro aqui para tirar uma dúvida? Professor extremamente solícito. Professor Robson, agradeço aí as observações feitas principalmente na banca de qualificação, que realmente fizeram que o trabalho chegasse na qualidade que chegou. Ao professor Ederson, meu professor da disciplina, das primeiras disciplinas no início desse curso, extremamente grato, mais uma vez pedindo vênia pela discordância, né? E um prazer conhecer o professor André, tá? Espero em breve encontrá-lo de novo, professor. Muito obrigado. As recomendações feitas pelos senhores, com certeza, serão devidamente observadas, conforme a Eliane falou e o professor Dalton vai ficar aqui no vídeo, gravado no YouTube, inclusive, né? Eu vou poder estar revisando. E vou partir para cima. É pura gratidão, mais uma etapa vencida, superada, numa data histórica, né, professor? Hoje a independência da Bahia, 2 de julho, a última resistência dos portugueses no Brasil foi lá. Parece que tudo coincidiu para que as coisas caminhassem de forma positiva. Agradeço imensamente, espero ter a oportunidade de conhecer cada um de vocês. O professor Dalton eu já conheci pessoalmente, já participou de um podcast comigo. Falta conhecer o professor Edson pessoalmente, o professor André e o professor Robson. Espero ter a oportunidade de agradecer pelas observações. E a gente só tem que agradecer por tudo e mais uma etapa vencida. Muito obrigado. Parabéns. Agora curta Parabéns. bastante e aproveite. Aproveite. Obrigado, Lênin, pelo suporte aí. Vai Agora, comemorar, professor, Alex. Obrigado, Ederson. Obrigado, André Robson. professor, agora Obrigado o a Bahia já pode vocês. ganhar do São Paulo, tá? Agora o Bahia pode ganhar de São Paulo, sem nenhum problema. Agora está liberado. Tchau, gente. Parabéns Tchau, a pessoal. Muito todos. obrigado. Tchau. Tchau. Boa Obrigado. noite. Um abraço a Tchau, todos. tchau. Tchau, tchau. Boa noite.